Em junho de 2015, o lago Texoma registrou uma das maiores enchentes da história. Essa enchente foi causada pela tempestade tropical Bill, que trouxe chuvas intensas. A água encheu rapidamente o reservatório e as autoridades locais tiveram que iniciar uma operação emergencial de vazão através das eclusas. Mas isso não poupou os moradores da região dos danos. O excesso de água invadiu as estradas e começou a destruir os cais, os ancoradouros e as casas à beira do lago. Mas, graças às redes sociais, as pessoas puderam compartilhar notícias rapidamente e ajudar umas às outras a superar esse desastre. Nestas imagens, vemos o rompimento de uma barragem no Texas. A água do lago desceu pelo rio Guadalupe. Em menos de um dia, o nível da água no lago diminuiu mais de 2 metros. Basicamente, as águas do lago todo ficaram rasas. Perto de Minas, muitas vezes existem depósitos de rejeitos, que são instalações onde ficam os resíduos da extração de minerais. Evidentemente, é melhor que esses resíduos permaneçam lá. Em 2014, aconteceu uma catástrofe no depósito de rejeitos da mina canadense Mount Paulley. Os resíduos armazenados ali dariam para encher 10 mil piscinas olímpicas. O solo debaixo da barragem do reservatório se deslocou e tudo se espalhou em uma enorme enxurrada. Foram 19 bilhões de litros de resíduos. Foi necessário um esforço enorme para que as águas dos reservatórios mais próximos voltassem a ser seguras. Nesse lago artificial em Myanmar, eram despejados resíduos da extração de jade, mas o solo cedeu e a barragem de terra começou a desmoronar. O resultado foi que 3 milhões de metros cúbicos de água suja começaram a vazar. Felizmente, os danos ao meio ambiente foram limitados, pois os resíduos acabaram indo para um reservatório mais abaixo, o que impediu que o material se espalhasse ainda mais. A barragem da represa de Oroville foi construída em 1961 para conter as terríveis inundações na região. Até hoje, ela continua sendo a barragem mais alta dos Estados Unidos. No entanto, esse status não garantiu a segurança dos moradores da região. Em fevereiro de 2017, devido às fortes chuvas, o nível da água subiu. Para evitar o transbordamento, começaram a drenar a água, mas a calha de concreto do vertedouro não conseguiu aguentar o fluxo. A água começou a destruí-la e, em seguida, destruir a rocha sob ela.
A evacuação da população afetou 188 mil pessoas. Esses eventos levaram a um programa multimilionário de reforma e modernização da barragem. Em maio de 2020, ocorreu um grande acidente no Uzbequistão. A parede da barragem do reservatório de Sardobinsky rachou, o que causou uma grande inundação. As águas inundaram o vilarejo mais próximo e seus arredores. Mais de 12 mil pessoas foram evacuadas da região. A causa do desastre foram irregularidades na construção da barragem. A represa de Topola abasteceu uma usina polonesa com água por muitos anos. Porém, em setembro de 2024, tudo mudou. Depois de uma forte chuva, a água ficou acima do nível de segurança e danificou o aterro da barragem. A água invadiu casas. Posteriormente, descobriram que ninguém verificou o estado da barragem quando deveria, o que causou sérios danos à sua infraestrutura. Em agosto de 2019, os moradores de 1.500 casas em Whalley Bridge abandonaram suas residências. Isso ocorreu porque a água do reservatório Todd Brook poderia inundar a cidade devido a danos no vertedouro. Vários dias de chuvas torrenciais levaram ao rápido enchimento do reservatório, o que criou uma enorme pressão sobre a estrutura, construída ainda no século XIX. About Whaley Bridge, the dam. It was just it was a funny. Os trabalhos de restauração levaram muito tempo e só em 2025 foi possível reprojetar o reservatório e construir um novo vertedouro.
O mês de dezembro de 2015 desafiou a Escócia com uma série de fortes tempestades. O ciclone Frank trouxe uma quantidade sem precedentes de chuvas para essas terras. A situação na hidrelétrica de Pitlochry causou especial preocupação entre a população. O nível da água no reservatório da usina subiu drasticamente. Os proprietários da usina tiveram que aumentar o fluxo de água através de comportas especiais para reduzir a pressão e evitar danos. Embora o rio Tay tenha subido significativamente e começado a transbordar, graças a decisões corretas e imediatas, foi possível evitar uma catástrofe. O mesmo ciclone que atingiu a Escócia em 2015 também causou apreensão na região norte dos Estados Unidos. Em Connecticut, a tempestade provocou ventos fortes e chuvas intensas. A barragem de Stevenson, ligada a uma ponte rodoviária, causou sérias preocupações. Uma grande quantidade de água se acumulou ali, colocando em risco a integridade de ambas as estruturas. A administração começou a liberar água para diminuir a pressão. Isso ajudou. O fluxo desceu rio abaixo e a barragem resistiu. No entanto, o efeito inesperado do aumento do nível da água causou pequenas inundações locais, mas foi possível evitar inundações graves. Esta era a aparência da barragem de Tignes, no sul da França, até novembro de 2019. Naquele outono, a região enfrentou graves inundações. Em um curto período de tempo, choveu o equivalente a 3 meses de precipitação. 60 mil residências ficaram sem energia elétrica. Em algumas áreas, o nível da água subiu quase 3 metros. No entanto, a barragem de Tignes conseguiu resistir a esse dilúvio. Em julho de 2018, o Laos enfrentou uma situação desafiadora. O país entrou em um longo período de chuvas de monção. Uma barragem, que fazia parte do projeto hidrelétrico do país, não estava preparada para suportar as pressões causadas pelas chuvas. A estrutura ruiu, provocando uma grande inundação, que deixou 6 mil pessoas desabrigadas. O projeto da Bateria da Ásia, do qual a barragem deveria fazer parte, fracassou.
Duas barcaças que se soltaram de seu ancoradouro foram suficientes para assustar seriamente os moradores de uma pequena cidade em Oklahoma. As barcaças, carregadas com mais de 3 toneladas de fertilizantes fosfatados, estavam amarradas a uma árvore. No entanto, quando a tempestade começou, a árvore foi arrancada pela raiz e as barcaças seguiram em direção à barragem até colidirem com ela. Elas acabaram afundando. As autoridades temiam que o impacto tivesse causado danos à estrutura da barragem e da eclusa, e evacuaram os moradores da cidade de Webbers Falls, onde vivem cerca de 600 pessoas. Felizmente, os medos não se justificaram. O colapso da barragem de Edenville, em Michigan, é um exemplo de negligência criminosa. A empresa proprietária da barragem ignorou durante muitos anos os alertas emitidos pelos reguladores governamentais. Eles advertiram que os canais de proteção, devido ao seu tamanho, não seriam capazes de lidar com as cheias. Na primavera de 2020, tudo se confirmou. Devido às chuvas, o nível da água subiu e em pouco tempo, uma parte significativa da estrutura desabou. Foi necessário evacuar 10 mil pessoas da região e mais de 2.500 construções ficaram danificadas ou completamente destruídas. O valor estimado dos prejuízos foi de mais de 200 milhões de dólares. O tribunal considerou a empresa culpada pelo ocorrido. Em setembro de 2024, o furacão Helene atingiu o estado do Tennessee. Em poucos dias, uma quantidade recorde de chuvas caiu sobre a região. Elas transformaram o rio Nolichucky em uma massa turbulenta de água. A barragem do rio havia sido construída em 1913. A sensação era de que uma estrutura tão antiga certamente não resistiria à força da natureza, e os engenheiros já haviam alertado sobre um possível rompimento. No entanto, o pior cenário foi evitado. A equipe de engenheiros conseguiu manter a integridade da barragem, mesmo quando o nível da água ultrapassou o máximo histórico em quase 2,5 metros. Apenas construções antigas nas proximidades foram danificadas. A região esteve à beira de uma catástrofe natural, mas medidas competentes ajudaram a minimizar as perdas.
Em maio de 2019, a cidade texana de New Braunfels enfrentou um evento inesperado. A eclusa da barragem do lago Dunlop se rompeu de uma hora para outra. A água começou a jorrar descontroladamente pela brecha e o nível da água no lago baixou 2 metros. The dam is 91 years old and engineers are currently working on a spillgate design for this dam and 5 others in their district. But that comes with a hefty price tag. Those designs are not yet ready, but we do anticipate that O projeto de restauração levou vários anos e custou cerca de 35 milhões de dólares. No verão de 2024, as chuvas causaram uma forte pressão sobre a barragem Rapidan, em Minnesota. Em pouco tempo, ela não conseguiu mais suportar a pressão e começou a desmoronar parcialmente. Apesar de terem sido tomadas medidas para reduzir a pressão da água, os engenheiros decidiram interromper o uso da barragem para evitar um cenário catastrófico. Porém, os danos ocorreram mesmo assim. Parte da margem foi erodida pela água, o que levou ao desabamento de um edifício próximo ao rio. Os responsáveis decidiram não restaurar a estrutura, mas simplesmente demoli-la. Às vezes, o rompimento de uma barragem simplesmente elimina um reservatório da face da Terra. Foi o que ocorreu com a barragem de Arkansas Creek, no Mississippi. Devido a uma tempestade, surgiu uma grande rachadura na barragem. A água escapou do reservatório, descendo pelo leito do riacho. Depois de um tempo, o reservatório simplesmente desapareceu. Toda a água escoou, deixando para trás um deserto úmido. A tempestade Hans atingiu a Noruega em agosto de 2023. Uma de suas consequências foi a destruição da barragem da usina hidrelétrica de Braskereidfoss, localizada perto de Oslo, a capital. A chuva constante elevou o nível da água no Glomma, o maior rio da Noruega. Com o impacto da grande massa de água e do alto nível do rio, a parte central da barragem foi praticamente destruída, enquanto as outras partes racharam e afundaram. A água também invadiu as instalações da usina e danificou equipamentos.
600 pessoas que moravam nas proximidades tiveram que ser evacuadas. Some of the stones they dropped off, the water has receded a little bit. Big chunk of road has been taken here. I think there is something missing. And Em 2021, a China sofreu com fortes chuvas torrenciais que causaram inundações. No entanto, a situação não terminou aí. Em 18 de julho, ocorreu o rompimento da barragem de Xinfa. Ela foi construída em 1958 e era utilizada principalmente para a agricultura. Na véspera da chuva torrencial, a represa estava em seu nível máximo, o que aumentou a pressão sobre a barragem. A água acabou rompendo a estrutura e o fluxo desceu o rio, destruindo a estrada e levando consigo grandes volumes de solo. Felizmente, as autoridades conseguiram evacuar a população que vivia rio abaixo. Em 2020, a cidade de Rusa, nos arredores de Moscou, enfrentou a fúria da natureza. Após chuvas intensas, uma barragem local se rompeu. Na verdade, uma estrada não utilizada fazia a função de barragem. Durante a construção do canal, o rio Gorodianka inundou o aterro e seguiu seu curso. O fornecimento de gás e eletricidade nas ruas da cidade teve que ser interrompido. O resultado foi que a água inundou 327 terrenos e cerca de 180 casas. Em agosto de 2024, a cidade chinesa de Yulin enfrentou uma situação desafiadora. A barragem da represa Yujiamao não resistiu à força da água. Mais de 1.000 residentes foram obrigados a evacuar a região. Mais de 600 pessoas foram mobilizadas para a reconstrução da estrutura.